Durante essa semana, eu estava pensando sobre um assunto muito importante. Sempre quando temos debates, participamos de debates, assistimos debates, nós chegamos em aquele assunto sobre, faz parte da vida como um todo, que sempre há algo maior do que nós. Independente da pessoa ser um ateu, um agnóstico ou um crente religioso, sempre algo é maior do que nós, sendo a vida, a biologia, as leis da física, outros animais da natureza, a própria morte, que é inevitável. Então, sempre, nem sei como dizer isso, como explicar. Então, assim, algo sempre é maior do que a nossa realidade, algo sempre é maior que a nossa existência. Nós não controlamos aspectos do nosso próprio corpo, movimentos involuntários, as reações químicas das nossas células. Nada disso nós controlamos. Independente se você acredita em Deus ou desacredita em Deus, a realidade continua existindo. A realidade continua aí, acreditando ou não. E, e é tão fantástico isso na vida que algo é maior do que nós e não depende de nós. A vida continua com ou sem a minha vida. Tipo, a minha vida pode acabar e a vida como um todo continua. Assim como antes de eu nascer, a vida já existia. Todas as experiências que nós temos ao longo da nossa vida. E, tipo, a realidade é soberana. Acima de todos, está aí a realidade. O que depende da nossa vida são das nossas atitudes dentro da realidade em que nós estamos inseridos. Às vezes o pessoal comenta sobre livre-arbítrio, mas temos que ver o significado da palavra. É a liberdade dentro da realidade em que estamos inseridos. Não existe liberdade infinita e também não existe dependência infinita. Nós temos uma liberdade dentro da nossa própria realidade. Tudo, toda matéria tem espaço, tem tamanho e tempo. O próprio universo também tem. Para a vida humana é algo gigantesco para a nossa realidade. E realmente, sendo ateu, agnóstico ou religioso, em essência ninguém escolheu existir. A vida nos foi dada de presente. O ateu pode dizer que foi a natureza, que foi a evolução, que foi a seleção natural. Quem acredita em Deus pode dizer que Deus ajudou, que Deus influenciou. Todos nós temos que concordar que a vida nos foi dada de presente. Agora uma outra questão. Durante muito tempo, quando eu tinha as reflexões filosóficas, eu pensava: e se um dia chegar um pensamento irrefutável, um pensamento, como é que eu vou dizer assim? Um pensamento trancado, que não dê para sair daquele pensamento. Se algum dia eu pensar em algo tão complicado que chega um ponto que eu enlouqueço, aí eu percebi que isso não existe e que esse próprio pensamento é o pensamento complicado. Se eu pensar algo tão complicado, se eu esgotar as possibilidades de reflexões, aí eu percebi que esse medo é o próprio medo do pensamento. Se algum dia eu ter um pensamento que é inesgotável, tipo esgotável,
Aí, então eu percebi que esse pensamento é o próprio medo do pensamento. E outra que nunca vai chegar a um pensamento, a uma ideia, uma concepção tão assustadora, porque chegamos à barreira final do fato inegável que ninguém escolheu existir. E de onde é que veio? Como assim a nossa consciência? Aí mesmo que diga que o cérebro se formou, sim, o cérebro reproduz a consciência. Mas peraí, antes do meu cérebro se formar, a minha consciência tipo, não existia? O que é o existir ou não existir? É algo auto-evidente. É o que é. A nossa vida, a nossa consciência. E assim como é impossível comprovar a consciência de outra pessoa sem usar a nossa própria consciência para entender a consciência da outra pessoa. E, tipo, a consciência é auto-evidente. Ninguém tem como se desassociar da própria existência. E ao mesmo tempo nós podemos parar de existir ao mesmo tempo que a existência continua. Então, tipo, caramba, que fantástico isso. Por exemplo, nesse mesmo momento existem milhões e bilhões de pessoas que não dependem de mim. E isso é fantástico. Fantástico. Assim como elas não dependem de mim, eu não dependo delas. Cada um tem a sua própria consciência, cada um tem o seu próprio ser. E isso é fantástico. Se você é ateu, se é agnóstico, se é cristiano, a realidade continua a mesma para todos. E é isso. Tá chovendo aqui. Então é isso, meus amigos. Fiquem bem.